Shalom, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre vós, amém? E o tema do vídeo de hoje é um testemunho de Cristo, amém? Então, Romanos 2 e versículo 23 vai dizer: você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus, porque desobedece essa lei. Pois as escrituras sagradas dizem: os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, judeus. O apóstolo Paulo aqui está advertindo o povo judeu e ele está dizendo: vocês se orgulham, vocês se gabam de ter a lei de Deus, mas no entanto, vocês são uma vergonha para Deus, porque vocês não obedecem à lei de Deus. Aqui ele está dizendo que quem não obedece à lei de Deus se torna uma vergonha para Deus, se torna um mau exemplo para Deus, um mau exemplo dentro da igreja de Cristo. Ei, queridos, e ele está dizendo algo muito profundo, e o resultado disso é o quê? O resultado é o que ele está dizendo: por causa de vocês, judeus, os não-judeus não querem conhecer a Deus, eles falam mal de Deus por causa de vocês, judeus. O resultado de quem conhece a palavra de Deus, de quem está na igreja, de quem diz que é de Cristo, de quem se nomeia filho de Deus, que tem a lei, que tem a Bíblia de Deus, que tem a palavra de Deus e não cumpre a palavra de Deus, é que ele se torna para Deus uma vergonha. Porque ao invés dele ganhar almas com o seu testemunho, ao invés dele cumprir e fazer a vontade de Deus do ide de ganhar almas, pelo contrário, ele está fazendo com que aqueles que não conheçam a Deus não queiram conhecer a Deus. Você já deve ter conhecido pessoas assim. Sabe aquela pessoa que diz que é cristã? Aquela pessoa que carrega a Bíblia debaixo do braço, que anda para lá e que anda para cá e que prega de Jesus e que fala muito bonito e que sobe no altar, nas reuniões de oração, nas reuniões de célula, abre a Bíblia, tem revelação, fala muito bem, mas a vida dela lá fora não condiz com aquilo que ela fala e nem com aquilo que ela diz que ela é na nossa frente, e então ela se torna uma vergonha, porque então ela não tem testemunho de vida, o casamento dela é uma derrota, o trabalho dela tá lá, ela dá um mau testemunho de Cristo, brigando com todo mundo, na fila do mercado, ele não tem paciência, ela não tem paciência, xinga a pessoa que está vendendo, xinga a pessoa que está atrás dela, ela passa na frente dos outros na fila, ela pega coisas escondidas, ela troca o preço, sabe? Uma pessoa que não dá testemunho de Cristo. O que acontece? Aquelas pessoas que ainda não receberam o evangelho de Cristo vão olhar para a atitude dessa pessoa e elas vão dizer: meu Deus, como diz o ditado, Deus me livre ser cristão para ser daquele jeito, né? E aí quando a gente vai falar de Deus para essa pessoa, ela diz: mas eu aqui não quero ser crente. Ser crente para ser fofoqueira que nem aquela ministra de louvor? Meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Ser crente para ter um casamento destruído? Então eu fico assim como eu tô, porque eu não falo de ninguém, eu não faço mal para ninguém, mas tem crente lá de dentro que tá falando mal dos outros, que leva a Bíblia debaixo do braço, mas ao mesmo tempo tá brigando com todo mundo, tá falando palavrão dentro de casa. Tem gente que tá lá, tá orando essas línguas estranhas, mas quando chega em casa, o marido bate na esposa, a esposa tá traindo o marido. Pessoas que estão trazendo um mau testemunho, e aqui o apóstolo Paulo está dizendo: vocês são uma vergonha para Deus. Eu quero trazer um alerta para você, cristão. O que as pessoas dizem sobre as tuas atitudes? E quero dizer algo para você. Tá na hora da igreja de Cristo começar a pregar, não em palavras, mas em atitudes que demonstrem a palavra de Deus. A igreja de Cristo precisa demonstrar a palavra de Deus em ações e também em atitudes. As pessoas precisam ver Cristo em você. Então, muitas vezes, a sua maior pregação, às vezes as pessoas, os ministros estão orando a Deus e pedindo: Senhor, eu quero, Pai, uma direção, eu quero uma palavra para ganhar multidões, eu quero uma palavra que vai impactar vidas, e ao mesmo tempo o Senhor Jesus está dizendo: você tem essa palavra, com as suas atitudes, a sua maneira de agir, a sua maneira de viver, você impactará multidões e você também ganhará vidas. Nós não precisamos de grandes pregações para mostrar que Cristo vive e age em nós e no nosso meio. E o que nós precisamos é obedecer a palavra de Deus. E a palavra de Deus a gente obedece em atitudes, porque obediência é isso. Quem ama, obedece.
Amém, queridos? Que você seja um grande pregador dessa palavra. Talvez você tanto tenha orado para ganhar a sua família para Cristo. Talvez você tanto tenha colocado louvores tocar dentro da sua casa para ver se o seu filho é tocado pela presença de Deus. Talvez você tenha ido todo domingo na igreja, tenha orado, tenha ido nas orações de segunda, de terça, tem subido, tem descido ao monte e tem dito: por que o meu marido ainda não é convertido? Por que a minha esposa não é convertida ainda? Por que eu não consigo ganhar a minha mãe para Jesus? Porque talvez você não tenha feito a parte mais importante, que é dar um testemunho de filha de Deus, que é dar um testemunho de ser um servo do Deus Altíssimo.